Bom, gente, vamos então ao nosso vestidinho. Primeiramente, eu estou usando aqui viscolinho, tá? Viscose com linho. E esse tecido é lá da Casa Boa Vista, tá? Você vai precisar de 2,5 metros de tecido. Eu tenho aqui mais do que isso, porque eu pedi para fazer outras peças também. Mas você vai precisar de 2,5 metros. Eu já tô aqui com o meu tecido dobrado uma vez. E eu vou dobrar mais uma vez pra gente dar continuidade. Eu vou utilizar a minha peça básica, tá? Como é tecido plano, vou usar tecido plano para me começar. Ele é bem folgadinho, ok? Então, vou dobrar aqui 2 vezes. E vou centralizar aqui minha peça para mim conseguir fazer esse corte, tá? Aqui vai ser o meio da frente e das costas. É claro que você pode colocar um zíper na lateral, na frente ou nas costas, tá bom? Mas eu vou estar deixando ele folgadinho, então não tem necessidade de zíper. Antes de mais nada, não esqueça de medir o comprimento que você deseja para o seu vestido, tá? E a altura da blusinha que você quer, até onde você quer o comprimento inicial. Então, eu vou cortar, deixando ele 80 centímetros de comprimento antes de eu começar a fazer os meus babados, tá bom? Bom, aqui eu vou desenhar a primeira parte do meu vestido, lembrando de deixar a margem de costura. O meu decote, eu vou desenhar mais ou menos um decote parecido com canoa. Não vou fechar ele aqui tanto, então eu vou deixar ele mais abertinho aqui no ombro, tá? Vou deixar o ombro aqui, por isso que eu deixei já mais largo aqui. Deixar o ombro mais deixado mais para lateral. E aqui eu vou fazer o meu decote. A frente e as costas vai ser praticamente igual. A diferença é só na altura, tá? Então, eu vou fazer assim. E aqui eu vou desenhar logo o meu decote das costas, deixando mais curto. Depois aprofundo mais um pouquinho na parte da frente. Agora eu vou separar uma dessas partes, que será a minha frente e a minha parte das costas, tá? Bom, agora o que restou do meu comprimento do meu vestido, eu vou dividir ao meio. Por exemplo, o meu comprimento total, ele vai dar 1,20 m. Aí aqui eu já tirei uma parte aqui, né, que foi o comprimento do meu vestido. E o que sobrou da barra até o final, porque é um vestido longo, tá, gente? Não é um vestido curto. Então, é importante você medir lá de cima até embaixo. Aqui eu já tenho a minha primeira parte, que é do corpo, tá? E agora eu preciso encaixar aqui a segunda parte, que é para franzir, ok? Então, eu posso aqui tirar, ó, 2 barras de 40 centímetros para encaixar aqui, tá? Quanto que eu deixo a mais? Tá vendo aqui? Para franzir, eu vou deixar aqui mais 20 centímetros, tá? Para me encaixar na minha peça aqui, ok? Aí, na barra de baixo, eu deixo ela maior também um pouco mais. Por isso que precisa de bastante tecido, porque senão não dá, tá? E a gente tem aqui frente e costa, que a gente tem que cortar, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, espero que tenha ficado claro para você. Aqui temos o corpo do vestido, tá? Cortado 2 vezes a frente e as costas, né, no caso. Aí temos aqui a parte da frente e a parte das costas, certo? Frente e costa. Aí temos a primeira parte do babado, cortada a parte da frente e a parte das costas, 20 centímetros maior para poder franzir, tá? Eu deixei 20 centímetros maior aqui. Aí aqui, ó, vou franzir e encaixar aqui no meu vestido. Aí temos o outro babado, também a parte da frente e a parte das costas, cortado também 20 centímetros maior, só que dessa vez do que esse babado, tá vendo? Aí aqui para franzir e encaixar nesse babado. Então, um babado tem que estar maior do que o outro na largura para poder franzir e encaixar, tá? Aí esse encaixa nesse e esse encaixa nesse. Eu acho que ficou bem claro para você, né? Para não se confundir. É muito fácil, muito simples, principalmente para quem é iniciante na costura e quer começar já a ganhar dinheirinho com a costura. É uma peça fácil e é bem vendável, tá? Esse tipo de vestido, sem contar que são bem caros. Se você procura na loja um vestido desse, não é menos de R$100, tá bom? Qualquer loja, lojinha simples. E principalmente quando se usa um tecido de qualidade como esse, tá? Então não faça um vestido desse aí por menos de R$100. E ele é muito, muito fácil de fazer, você já viu, né? Você cortou os babados, sendo que um babado tem que estar maior do que o outro para franzir 20 centímetros. Não precisa mais do que isso. Essa parte aqui de cima eu deixei folgadinha pra gente poder colocar o nosso cintinho, tá? Na cintura. E agora a gente vai cortar a faixa, né? A faixa é muito simples, é um retângulo comprido que você vai amarrar na cintura, tá? E também você vai precisar de viés para colocar aqui no decote, ok? E na cava, porque ele nem tem manga. Então vamos lá. Eu vou cortar pra gente ir pra costura, tá? Deixa eu dobrar aqui. A gente já vai pra costura. Bom, o meu sobrou bastante tecido porque eu tinha mais de 3 metros de tecido aqui, tá? Mas você com 2,5 metros você consegue fazer esse vestido, tá bom? Então aqui eu vou cortar para fazer a minha faixa. Então eu vou fazer uma faixa comprida. Então eu vou dobrar aqui 2 vezes, dessa forma aqui. A largura da minha faixa, vamos lá. Ó, a largura da minha faixa vai ter mais ou menos isso daqui, que é exatamente 6 centímetros, tá? Então você corta aqui 2 vezes 12 centímetros para deixar ela bem grandona. Ah, Mari, eu não quero ela tão grande, então você pode diminuir, ok? É importante você assistir tudo para você pegar cada passo a passo. E se você quer aprender a modelar, cortar e costurar do zero, o meu treinamento vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. A Academia da Costura, para você que quer ser profissional na costura. Bom, eu cortei aqui 2 faixas, porque aqui eu vou emendar uma na outra, para não ficar tão curta, sabe? Porque aqui eu vou amarrar na cintura e ela tem que sobrar um pouco ainda. Então eu cortei 2, aqui eu emendo uma na outra, para que a gente tenha uma faixa longa, tá? Essa faixa minha, ela vai ter essa largura aqui, que é de 6 centímetros. Ah, Mari, eu quero mais fininha, então você pode deixar mais fininha. Ou quero mais larguinha, você pode deixar, tá? É opcional. E agora, para o viés, eu vou precisar de alguns vieses para o meu tecido, para colocar no meu decote, tá? Então, para o viés, para você cortar no viés, você precisa abrir o seu tecido. Tá vendo aqui esse sentido aqui? Como se fosse de fralda. Deixa eu virar o outro lado. Você vai pegar essa ponta aqui, ó, e vai cortar ao contrário, dessa forma aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Por quê? Ó, se você observar, ele meio que estica nesse sentido. Então, é isso aqui que você vai colocar no seu viés. Então, eu vou cortar um viés de 3 centímetros, tá? Você vai precisar de algumas tiras de viés. Então, você pode emendá-las na hora de costurar. Ok? Eu já tenho a prática, por isso que eu não fico medindo. Mas, ó, você pode medir 3 centímetros.
Se quiser deixar um pouquinho mais largo para não se perder, você pode também, tá? Bom, vamos à costura. Existem várias formas de costurar esse vestido e eu vou estar ensinando uma delas para vocês. Bom, você pode fechar todo ele e depois ir encaixando as barras, tá? Já franzida. Ou você pode fazer da seguinte forma. Primeiro você vai pegar o babado maior, o mais largo, né? Separar aqui uma parte e você vai franzir ele. Você vai franzir todo ele. E vai encaixar no segundo babado, que é o babado menor, o babado do meio, tá? Aí você vai encaixar, franziu, você encaixa. Aí franza o segundo babado e vai encaixar no corpo do vestido, tá? Aí você vai pegar o corpo do vestido e vai encaixar. Aí tem aqui a parte da frente, aí você vai fazer a mesma coisa na parte das costas, ok? Uma informação importante, Maria, só tem uma máquina, e agora o que eu faço? Primeira coisa, ou você faz a costura francesa, ou você faz no zigue-zague da sua máquina, tá? Mesmo usando a overlock, mas você pode usar no lugar da overlock o zigue-zague da sua máquina, tá bom? Para fazer o acabamento, tá? Da sua peça. Então você pode ficar tranquila que dá, mesmo você sendo iniciante, mesmo você tendo só uma máquina de costura, você pode ficar tranquila que dá para fazer. Aí depois só fechar as laterais. Mas antes de fechar as laterais, a gente vai colocar o nosso decote, a gente vai colocar o nosso viés, tá? Então bora lá o nosso passo a passo. É bem simples mesmo de fazer. E outra coisa, se você quer aprender como ganhar dinheiro costurando, ganhar dinheiro com a costura, você pode entrar, que eu vou deixar Vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que eu estou ensinando vocês a ganharem dinheiro com a costura. Eu acho muito importante porque hoje em dia muitas pessoas estão procurando trabalho, procurando emprego e às vezes não sabem. Tem uma opção muito boa que você pode estar fazendo aí na sua casa sem investimento, tá bom? Agora eu vou franzir a parte dos babados. Então, ó, eu vou pegar, vou franzir a parte do babado de baixo e encaixar no segundo babado e depois encaixar na peça principal. Agora que eu já franzi, tá vendo aqui? Eu franzi tudo uniforme. Esse daqui é o meu último babado, tá? O babado de baixo. Então, eu franzi ele. Agora eu vou encaixar no babado que vai ficar no meio do vestido, né? Então, eu vou encaixar essa parte aqui franzida no outro babado. Como já tá tudo certinho, eu coloquei aqui um ponto bem folgado da minha máquina, bem largo, justamente para franzir, tá? Aí, eu aproveitei e já passei a costura nesse daqui também. Já porque eu não preciso ficar o tempo todo mexendo na máquina. Agora eu vou diminuir meu ponto, deixando 3, 2,5, 3, que é o ponto que eu costuro. E para franzir é 4 ou 5, tá? O último ponto da sua máquina. Aí agora eu vou costurar, tá? Vou encaixar esse babado aqui nessa peça aqui. Dessa forma. E aí vai ficar os dois babados, um encaixado no outro, ok? Só lembra de colocar direito com direito para não dar erro. Aí depois, esse babado menor, eu vou franzir ele e vou encaixar no meu vestidinho, na parte de cima do meu vestido. Que seria como se fosse a blusa do meu vestido, né?
Então, acompanha aí, tá? Só um detalhe importante, você pode alinhavar antes ou prender tudo com alfinete para não dar problema para você, tá? É muito importante isso. E também você pode passar no overlock quando terminar aqui. Ah, Mari, não tem overlock. Então você passa no seu zigue-zague, tá bom? Agora que a gente já colocou os babados do nossos vestidos, a gente colocou os babados, tá? Aí agora a gente vai encaixar a parte da frente na parte das costas, tá? Aí agora aqui, vou fazer o seguinte, vou pegar direito com direito e vamos fechar os ombros. Só que vai ser assim, primeiro você vai fechar um dos ombros e vamos colocar o viés, tá? Aí a gente vai e fecha o outro ombro. Aí a gente coloca o viés na cava e depois fecha as laterais e faz a bainha, tá? É uma parte muito importante de você assistir, porque eu vou mostrar aqui o passo a passo para que você possa aprender direitinho. Eu sei que algumas pessoas, na hora que a gente dá a dica, aí já sai, já sei, mas às vezes fica algum detalhe que você não aprendeu. Aí você acaba sem saber como fazer aquela parte. Por isso que é importante assistir até o final, ver o vídeo todinho para poder não ficar dúvida. Tá bom? Mas se por acaso tiver dúvida ou se você estiver gostando, já comenta aí e deixa aquele joinha maravilhoso pra mim, que eu te agradeço e isso ajuda na divulgação do canal. Então, bora continuar! Então, vamos colocar o viés da gola, tá? Você vai pegar o seu viés, vai dobrá-lo ao meio dessa forma aqui e vai encaixar costurando em volta de todo o seu decote, tá? Aí depois, você quiser, você pode passar no overlock, você pode dobrar para dentro, passar no zigue-zague e passar uma costurinha aqui rebatendo para ele ficar bem assim, ok? E na cava vai ser a mesma coisa, então você observa bem como é que a gente faz na gola para você fazer na cava também, tá? Aí depois a gente fecha aqui esse ombro e aí você faz na cava. E depois que terminou de fazer na cava, aí vai fechar as laterais, tá bom?
Agora que a gente já fechou aqui, já colocamos o viés, tá vendo que ficou assim, ok? Vai ficar assim. Aí agora a gente vai fechar o ombro e passar no overlock ou no zigue-zague. Aí vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no decote, a gente vai fazer aqui na cava. E aí é só fechar as laterais e fazer a barra, tá?